Quero dizer você do YouTube, né? Seja bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre esperança e vou falar um pouco mais rápido aqui sobre o que a gente já falou, porque a live deu um probleminha no YouTube, mas agora a gente já está ao vivo. Seja muito bem-vindo, já deixe o seu comentário, deixe o seu nome aí, da onde você está assistindo e também algum pedido de oração. Amém? Hoje nós estamos falando sobre esperança. E o que é esperança? É quando eu espero por algo. E aí nós lemos em Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5, nós estamos no início falando sobre a justificação. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados. Nós temos um outro vídeo no canal do YouTube que fala sobre a justificação, que é quando Deus me pegou e me colocou como justo. E eu sou justo hoje. E eu estava falando um pouco sobre a minha experiência de vida em não aceitar o perdão ou não receber o perdão dos meus pecados. E por algum tempo eu chegava diante de Deus e eu achava que eu ainda estava em pecado, que eu ainda tinha pecado. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. E aí nós temos paz com Deus, nós temos livre acesso à presença de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Nós estamos firmes na graça. O que é graça? Graça é um favor de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E essa graça que nos alcança, ela também nos sustenta na presença dele, nos sustenta, nos firma na presença do Senhor. Então nós temos acesso a esta graça. E o versículo continua, ele diz, versículo 2, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é esperança? É quando eu espero. E aí eu preciso diferenciar aquilo que Deus já me deu daquilo que Ele ainda vai me dar. Porque se eu estou esperando algo, é porque ainda não está disponível. Aquilo que Deus já disponibilizou, não precisa de eu e você esperar. Nós podemos ter acesso. E durante um tempo eu tinha a esperança de que Deus ia tirar os meus pecados. Mas Ele já tinha tirado esses pecados, só que na minha mente, na fortaleza que existia na minha mente, eu ainda estava com esses fardos de pecado nas costas. Até que um dia eu entendi, eu deixei esse fardo aos pés da cruz. Pode ser que você esteja carregando o peso de algumas coisas que você cometeu no passado, e isso tem sugado as suas energias, tem tirado a sua fé, tem tirado a sua esperança. E é com você que eu quero falar. Deixa esses fardos de pecado aos pés da cruz de Cristo. Entregue isso, porque Jesus Cristo pagou o meu pecado, o seu pecado. Ele foi ali na cruz do Calvário, ele representava ali eu e você. E é por isso que nós fomos justificados. E aí a Bíblia ela vem falando essas verdades, e aí nós vamos entrar agora no versículo 3 e nós vamos entender um pouco sobre a esperança e sobre como desenvolver esperança e qual é essa esperança. Como aprender a esperar no Senhor. Amém? O versículo 3 ele vai falar, ele diz o seguinte: além de nos gloriarmos na esperança da glória de Deus, o que é isso? Qual que é a esperança da glória de Deus? Eu e você, que já cremos no Senhor Jesus Cristo, já fomos redimidos pelo sangue de Cristo. O nosso espírito já foi vivificado. Nós já temos vida, nós já temos acesso à presença de Deus. Só que a nossa salvação, ela ainda vai concluir quando o nosso corpo for transformado. Essa é a nossa esperança. É a esperança de estarmos para sempre com o Senhor. Você não tem esperança da sua salvação, você já tem ela. Você tem esperança da conclusão da sua salvação, que é quando o meu corpo, o seu corpo, será glorificado e nós estaremos na presença de Deus para sempre. Essa é a esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos ou nos alegramos nas tribulações. Eu quero falar um pouquinho sobre tribulação, para a gente entender o que significa tribulação. Eu fui para o dicionário, fui entender um pouco sobre tribulação,
E a palavra tribulação, ela vem da palavra tribulum. E tribulum é um instrumento lá no tempo da Bíblia que era utilizado para separar o trigo da palha. Então era um instrumento grande de madeira com alguns pedaços de ferro e aquilo era passado em cima do trigo e aí era separado, tirava o trigo, que é a semente, e separava a palha. Essa é a tribulação. E esse ensinamento é tão maravilhoso porque eu e você, nós, ao longo da nossa vida, nós vamos adquirindo coisas que são somente peso nas nossas vidas. E aí quando eu e você, quando nós nos colocamos diante de Deus e falamos, Senhor, me ajude, me dê o crescimento, tira aquilo que está sobrando. O que Deus faz? Ele nos coloca em tribulações, Ele deixa que nós passemos por tribulações. E é preciso eu e você entendermos que a tribulação de Deus ela é diferente do sofrimento ou daquilo que você colhe pelo que você planta. Tem coisas que vêm sobre a sua vida que são somente consequências de atitudes suas. Não foi Deus que mandou, foi você que se colocou nessa situação. Então vamos supor que a pessoa está passando por uma situação no casamento, está pensando em divórcio, e aí ela acha que é uma tribulação que Deus mandou. Não, isso só é consequência de atitudes erradas sua e do seu cônjuge, talvez por não ter amor, talvez por não ter compreensão, talvez por alguma falta de respeito ali entre o casal, e aí você hoje está colhendo aquilo que você plantou. Isso não é a tribulação que Deus deixou, que Deus permitiu. Isso é consequência de atitudes suas e você precisa entender isso e alinhar sua rota. E entender que se você quer viver algo diferente, você precisa plantar algo diferente. Se você quer ver a restauração do seu casamento, você precisa orar, pedir a Deus direcionamento e Ele vai te mostrar o que você tem que deixar de fazer, o que você precisa fazer para que esse casamento seja restaurado. Amém? O Espírito Santo nos levou a falar sobre casamento e Deus sabe o porquê. Mas voltando aqui para o nosso assunto, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então o instrumento de tríbulo, que é o nome do instrumento, ele passava por cima ali e ele separava a palha do trigo. Eu te pergunto, para que servia a palha? Ela não tinha substância. Da mesma forma que Deus ele permite algumas situações na nossa vida para que separe o trigo da palha, para que ele tire todo aquele peso, aquelas coisas que só trazem volume na sua vida. E você sabe aquilo que traz volume. E Deus vai te mostrando aquilo. Ou seja, no meio da tribulação, Ele está separando, Ele está tirando aquilo que está fazendo só volume, que está te atrapalhando de alcançar o propósito e o objetivo que Ele tem para você. Existe diferença entre tribulação. Peça ao Espírito Santo para te direcionar e para te dar discernimento. O momento que eu estou passando hoje é um momento de tribulação ou é uma consequência de atitudes minhas? Das duas formas, Deus quer te ajudar. Mas a tribulação, você não faz nada para chegar nela. Deus te leva para ela. Entende a diferença da tribulação? Então, a tribulação, ela vai fazer o quê? Olha o que diz o versículo 3. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Qual o objetivo da tribulação, além de limpar e tirar toda a palha da sua vida? É produzir perseverança. O que é perseverança? É quando você continua firme, independente da circunstância. Você não pode ser aquela pessoa, igual o Tiago diz, aquela pessoa inconstante, que fala assim, hoje eu leio a Bíblia, amanhã, se der tempo eu leio, aí passa 2, 3, 4 dias, depois você volta a ler, aí você volta a orar, aí um dia você ora, outro dia você não ora. Isso é inconstância, isso não é perseverar. Perseverar é quando, ainda que você não vê os resultados, você ainda assim continua, porque você sabe que Deus te deu um direcionamento. Isso é perseverança. Está em meio à tribulação, mas está perseverando. Está em meio a dificuldades, mas está perseverando. E talvez você faça uma oração e você não tem noção
da dificuldade ou da seriedade da sua oração. Tem pessoas que às vezes pedem para Deus, ô Senhor, me dá paciência. E aí você acha que Deus vai abrir sua cabecinha e colocar paciência lá. Não, Ele vai te levar a situações para que você exercite a sua paciência. Essa é a tribulação. E aí você fala, nossa, eu pedi paciência, mas está vindo só dificuldade. E é isso. É para que você exercite a sua paciência. Talvez você está assim, não, eu quero, Senhor, eu quero ser um semeador na sua obra, eu quero abençoar a obra de Deus, eu quero fazer ofertas, eu quero financiar missões, eu quero abençoar pastores. E aí Deus fala assim, ok, você quer fazer isso? Espera aí que eu vou tirar a palha. Aí Ele te leva para o deserto da escassez financeira. E você fala, não, mas eu pedi uma coisa e Deus me deu outra. Não, Deus está te ensinando a não depender do dinheiro, a entender que é Ele que te sustenta e que tudo vem dele. E aí você quer a prosperidade, mas Deus manda a escassez para você entender que você precisa aprender a manusear aquilo que Ele vai colocar na sua mão. E talvez você faça, não, Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero ter um ministério. Talvez Deus te tira e te coloca separado e você perde tudo aquilo que você tinha de ministério. Por quê? Porque Deus está tirando a palha. Eu preciso que você entenda que Deus está tirando a palha. Deixa essa palha embora. A tribulação, ela vai produzir perseverança. Você vai continuar firme mesmo sem ver os resultados. Isso faz parte do crescimento espiritual. E o versículo 4, ele continua falando uma outra coisa depois da perseverança. Versículo 4. A perseverança produz o quê? Experiência. O que é experiência? É vivência. Talvez você ainda não tenha experiência com Deus. Por quê? Porque você ainda está no início da sua vida cristã. Ou no início do seu propósito. E aí Deus quer te dar experiências para que no meio da tribulação você vai perseverar e você vai ter experiências para testemunhar depois. Você vai ter bagagem, e não bagagem de pecado, mas uma bagagem de trigo. Uma bagagem de substância. Para quando uma pessoa chegar perto de você, você vai ter uma palavra para ela. Porque a sua vida, ela foi cheia de experiências e você vai acumulando experiência. E você vai crescendo e você vai desenvolvendo. Tá vendo como Deus é maravilhoso, como a palavra dele é tão maravilhosa? E essa situação que você está passando, essa tribulação, ela faz parte do processo. Você não pode perder a esperança. Você não pode falar assim, ah, não, eu vou parar. Eu não vou mexer com isso mais não. Continua crescendo, continue crescendo. E depois, olha o que diz o versículo 4, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Quando você tem esperança, você aprende a esperar. Perdão, quando você tem experiência, você aprende a esperar. E aí você entende, fala assim, não, eu sei que tudo tem o tempo certo. Não tem aquele texto que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito? E aí você vai aprender a esperar em Deus. Por quê? Porque você já tem experiência de que Ele te escuta, de que essa situação ela é passageira. Você precisa aprender com essa situação. Não perca a esperança, desenvolva essa esperança. No momento mais difícil é onde você precisa de mais esperança. E é por isso que Deus te levou a essa situação. É por isso que a tribulação está na sua vida. Para que você tenha esperança. O final é a esperança. É você saber esperar no Senhor. É você saber depender do Senhor. E aí o versículo 5, que é o versículo chave, ele diz o quê? Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque eu sei que eu espero em Deus, eu confio em Deus, a minha esperança está no Senhor. Se a minha esperança está nele, eu nunca vou ser decepcionado. Porque se eu duvidar de Deus, eu estou duvidando daquele que me criou, daquele que criou todas as coisas.
E aí eu te pergunto, existe algo impossível para Deus? Não, não existe. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. O recurso que está faltando para você cumprir o propósito vai vir dele. A saúde vai vir dele. O trabalho vai vir dele. Tudo vem dele. Quando eu entendo isso, eu entendo que a minha dependência é dele. Eu vou parar de depender dos meus braços. Eu vou depender do Senhor. Eu vou parar de esperar de homens. Eu vou esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo a sua oração. Deus sabe das dificuldades. E não tem nada de errado em você entrar na presença dEle e chorar, e derramar, e entregar, porque isso faz parte do processo de crescimento. Para que o amor de Deus seja derramado nos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Já pensou você ter o amor de Deus no seu coração? O amor de Deus, quando ele é derramado nos nossos corações, nós olhamos as pessoas e nós vemos as pessoas como Deus vê e não como os nossos olhos naturais veem. Eu amo a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela está fazendo. O amor de Deus vai fazer você olhar para aquela pessoa que te persegue e você vai ter amor por ela. Você não vai querer destruir a vida dela. Você não vai querer a morte dela. Você vai ter misericórdia dela e vai clamar a Deus. Deus, salva essa pessoa. Amém? Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu e você temos o Espírito Santo que derrama o amor nos nossos corações. Glória a Deus. Nós vamos orar aqui sobre esperança, para que nós possamos crescer e desenvolver e ter esperança no Senhor. Eu quero te convidar a deixar algum pedido de oração, depois eu vou olhar um pouco aí no TikTok, no YouTube também, deixa o seu pedido de oração, depois nós vamos orar. Mas nesse momento eu quero orar sobre a tribulação que você está passando. Amém? Pai, nós chegamos aqui em nome do Senhor Jesus na Tua presença e te agradecemos, Senhor. Agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações. E por mais que as circunstâncias à nossa volta falem ao contrário, o Senhor está no controle. Obrigado, Senhor, pelas tribulações que o Senhor traz sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque é didático isso. O Senhor está tirando a palha das nossas vidas. O Senhor está tirando aquilo que só traz volume. E nós te agradecemos, Senhor, porque se o Senhor faz isso conosco, é porque o Senhor quer nos usar. É o que o Senhor quer nos ver crescer, ó Pai. Ajude-nos e nos dê força e nos dê graça para suportar o processo. Para que quando nós chegarmos lá na frente, nós vamos ser testemunhos de que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor sustenta, que o Senhor cuida. Pai, olhe para essa vida, Senhor, que tem passado essas tribulações, Senhor, que tem sentido falta de recurso financeiro, tem sentido talvez falta de unção, talvez falta de compreensão, talvez tenha sentido sozinha, que ela possa entender, Senhor, que o Senhor separou ela porque o Senhor quer ter intimidade com ela, para que lá na frente ela possa ter experiência. Pai, nos ajude a ter esperança, a esperarmos no Senhor, Pai. Cuide dessa pessoa que tem passado por lutas, por dificuldades, por processos que são consequências de atitudes erradas, para que ela possa entender, Senhor, como consertar essa situação, ó Pai. Dê graça a essa pessoa, ajude ela, Pai. Se há porventura alguma pessoa com alguma enfermidade, nós declaramos em nome do Senhor Jesus a cura sobre a vida dela. Todo espírito de enfermidade sai agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. E que essa pessoa possa desfrutar da vida abundante que temos em Jesus Cristo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus.